Bom, então a gente mencionou mais cedo que teríamos essas duas camadas importantes, a camada convolucional e a camada de pólen, e aqui está um arranjo de como elas se encontram em geral nas redes neurais. Quer dizer, é assim que será utilizado, via de regra, porque a gente utiliza primeiro uma camada convolucional para fazer a operação que estamos com intenção de fazer, que é identificar os padrões locais, e para cada neurônio deslizante ou para cada filtro incluso nessa rede neural, a gente vai obter uma que seria uma imagem de saída, que vai determinar a profundidade dessa nossa saída aqui. Vocês já viram que o tamanho no que diz respeito ao número de pixels de largura e altura aqui está relacionado diretamente ao tamanho da entrada. Se a gente usar padding, a gente vai conseguir ter o mesmo tamanho. Caso a gente não use padding, vai reduzir em um valor a dimensão tanto na largura quanto na altura. Agora, no que diz respeito à profundidade nesta camada aqui, para cada neurônio deslizante, uma imagem de saída. Tudo bem. O que não foi dito anteriormente é que caso tenhamos mais de um canal na imagem de entrada, no caso aqui RGB, ao fazer a operação da multiplicação das entradas pelos pesos do neurônio, que vai estar nessa camada, a gente tem que considerar também essa profundidade. Ou seja, se eu tenho 3x3 como sendo o tamanho da minha janela, mas tenho três camadas, três canais, desculpe, eu vou ter o número de pesos no meu neurônio como sendo K por K por D, ou seja, 3 por 3 por 3 no caso que eu tenha aqui a profundidade igual a 3 e meu K igual a 3. Então, por mais que eu tenha três canais aqui na entrada, para cada filtro vai ser gerada uma imagem apenas. Só que o número de imagens postas aqui está relacionado ao número de filtros colocados nessa camada. De todas as formas, em geral, como eu vou ter um número não tão baixo de filtros, eu vou acabar tendo um número grande de parâmetros aqui, caso eu continue trabalhando com essa dimensão nas camadas futuras da rede. Então, a camada de polling serve justamente para isso. Eu mantenho, ao passar esses meus mapas de atributos por uma camada de polling, eu mantenho a profundidade delas, ou seja, o mesmo número de imagens que tem aqui vão existir aqui, só que a largura e a altura dessas imagens é reduzida. É um downsampling feito a cada um dos mapas de atributos e passado adiante. Ou seja, agora eu mantenho eles mais reduzidos e mais tratáveis no que diz respeito ao número de parâmetros. Então, para exemplificar isso que nós estamos falando, aqui temos uma entrada com três canais, no qual cada canal temos 64 por 64 pixels. Então, profundidade igual a 4, porque temos quatro canais. Ao passar por uma camada de polling que tem a stride 2,2, ou seja, stride 2 e 2 para cada dimensão, ou seja, 2 para esta dimensão, 2 para esta dimensão. E o stride quer dizer com qual espaçamento eu vou analisar as coordenadas para gerar a saída. Então, no caso que seja 2, é equivalente a dividir por 2 cada dimensão. 64 acaba virando 32, e 64 vira 32, e a profundidade permanece idêntica, visto que o polling não reduz o número de canais, nesse caso, que se traduz, no caso de ter uma camada mais interna, o número de mapas de features, mapas de atributos, não é reduzido, apenas as dimensões das imagens em si que é reduzida. E como mencionado em algum momento anterior nessa apresentação, isso tem a vantagem de diminuir o número de parâmetros e também vai possibilitar que, ao condensar informações que antes estava exposta em mais pixels, agora em menos pixels, eu consiga tornar mais evidente no que diz respeito a tornar mais abruptas algumas características expostas nas saídas dos neurônios. Analisemos então como é feita essa operação de polling. E pode ser utilizado diferentes tipos de operação, mas a mais frequentemente utilizada é a de maximização, a de max, no qual a gente analisa uma determinada região. No caso aqui, cada região com uma cor está representando uma região na saída aqui da mesma cor. Então, imaginemos que temos essa região aqui
com stride igual a 2, a gente vai, com a janela 2x2 e o stride igual a 2, a gente vai pegar esses 4 vizinhos aqui e achar o maior valor entre eles. Então, o maior valor entre eles é o 7. Aqui neste outro eu deixei mais dedicado à própria operação em si. Temos esses 4 vizinhos, o máximo entre eles é o 6, então aqui fica o 6 e assim por diante. Ou seja, pegamos uma imagem que era 6x6 e com uma janela 2x2 e stride igual a 2, em geral, e a gente vai colocar sempre valores iguais, aqui a janela e o stride, a gente vai ter dividido, a gente vai dividir o nosso tamanho da imagem por 2 em cada dimensão. Bom, aqui temos uma rede convolucional típica e por mais que tenhamos explorado bastante as camadas convolucionais de Poolen, na rede convolucional típica a gente vai ter no final dela camadas totalmente conectadas também. Estão representadas aqui em verde, nesse grande bloco verde. Então, enquanto as camadas iniciais, que são as responsáveis por fazer, são as camadas de convolucional e Poolen, são responsáveis por fazer extração de features. Uma vez que nós façamos as extrações de features, a gente faz, através das camadas totalmente conectadas, a classificação em si. Então existe aqui uma divisão de responsabilidades. No final, da última camada de Poolen aqui, a gente vai ter um número reduzido de parâmetros, que se tudo ocorreu corretamente vão estar bem abruptos, no sentido que consigo ali identificar padrões de forma abrupta nesses poucos pixels que vão estar na camada de saída. Nesta saída, a gente converte tudo isso para uma camada chata, no sentido de ser flat, de perder o sentido espacial, porque agora a gente vai usar uma MLP e ali a gente não vai estar fazendo nenhuma operação do tipo convolucional, mas deste passo para este, então a gente agora utiliza camadas que tem todos os neurônios conectados entre uma camada e outra. E por fim, a gente faz uma camada de saída que pode ser um problema de classificação, por exemplo, uma camada softmax que auxilia a identificar qual das classes está sendo a mais ativada e por isso responsável por dizer a classe de saída do problema.